Olá, povo de Deus, muito boa noite já, né? 6 horas, boa noite na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de uma forma rica e abundante, cheio de vitória em nome de Jesus. Que Deus derrama chuva de bênção sobre a sua vida. Sou o evangelista Sérgio Pinheiro, aqui da Igreja das Missões Santuário Deus Vivo de Itapevi, Rua Jacques Helicane, número 57. Passando aqui nessa tarde, essa noite já, né? Tarde, já chegando a noite de sábado, para trazer algo, né? De Deus. Estava ali hoje, nós reunidos na casa de uma serva do Senhor, que congrega aqui conosco, a irmã Esther, para um culto de ação de graça, de agradecimento, né? E ali nós orando ao Senhor, clamando ao Senhor, passando aqui na casa de Deus para deixar tudo prontinho para amanhã, amanhã Santa Ceia do Senhor. E Deus deu no meu coração de gravar um vídeo, fala do Senhor Jesus. Deus operou grandes maravilhas ali naquela tarde, nessa reunião de hoje à tarde, no culto da casa da irmã Esther, neste sábado, fez maravilhas. E eu venho aqui gravar esse vídeo para dizer a você que Jesus é bom. Jesus é bom todo o tempo. Deus ainda faz milagre na vida daquele que crê. E ali naquela reunião, nós falando do amor de Deus, pregando a palavra de Deus, a gente podia ver as pessoas se emocionadas ali pela palavra do Senhor, que estava sendo ministrada pela presença do Deus poderoso. E Deus me trouxe essa palavra ao meu coração agora. Livro de Marcos 9, somente versículo 23, que diz assim: E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Olha que Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então Deus está dizendo assim: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Se tu crer, se pode crer em Jesus, crer no milagre, crer que Deus opera, tudo é possível. Tudo é possível na nossa vida. Às vezes nós enfrentamos dificuldade, luta, que seja uma luta na família, uma dificuldade financeira, uma enfermidade, algo na nossa vida, que às vezes a gente fica deprimido, angustiado sobre aquilo, as angústias, as aflições, e às vezes por um tempo a gente fica até fraco, oprimido, desanimado da fé. Mas Jesus me trouxe nessa tarde para dizer que tudo é possível na vida daquele que crê. Aquele que crê, aquele que coloca a sua fé em Jesus, tudo se torna possível na sua vida. Tudo se torna possível na sua vida. Então não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa o que você está passando. Se você colocar a tua fé e crer em Jesus, Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar o cenário da sua vida. Deus pode mudar a sua família. E essa irmã Esther, ela abriu a porta para Jesus, né? A gente ali está aí levando a palavra de Deus na casa dela, orando pela sua família. Tem vivido milagre, tem vivido bênção de Deus. E hoje não foi diferente. Ali não foi fazer ali um culto de ação de graça que ela deu na sua casa, de agradecimento ao Senhor. E ali podemos ver pela fé o mover de Deus naquele lugar. E Jesus me deu esse versículo: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Às vezes você está enfrentando uma luta, uma dificuldade aí, desanimado da vida, dizendo: não tem jeito, não vai dar certo, para mim a vida não muda, para mim nada muda, só luta, só dificuldade, só batalha, é luta daqui, é luta dali, é dificuldade de lá, não sei o quê. Mas eu venho te falar de um Deus que tudo se torna possível na presença de Deus. Tudo se torna possível quando nós colocamos Deus na nossa frente. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, muitas coisas se tornam possível. Não adianta dizer para você: não vai ter uma luta ali, uma luta cá. Vai ter uma luta sim, mas vai ter mais vitória de que luta, porque Deus, quando está no controle, nunca perdeu uma batalha. Deus, quando está à frente das coisas, nós colocamos Deus na nossa vida e colocamos Deus em primeiro lugar, tudo dá certo. Há uma luta de lá, uma luta de cá, mas há vitória. Então Deus trouxe somente esse versículo, livro de Marcos 9, ao versículo 23, que diz: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.
Às vezes você está aí do outro lado aí, passando uma luta, uma dificuldade na família, desanimado, desacreditado. Deus mandou te dizer que tudo é possível. Se você crê nesse Deus maravilhoso, tudo pode se tornar possível na sua vida. Pode mudar a história da sua família, do seu filho, do seu esposo, seja qual for a necessidade, seja qual for a dificuldade, se nós colocar nas mãos de Deus, confiando no Senhor, orar, crendo que Deus está no controle, que Deus vai mudar o cenário, a vida muda, tudo muda ao nosso derredor. Que nem eu já falei aqui muitas vezes, eu sou uma testemunha viva, e Deus ainda faz milagre, Deus ajuda o necessitado. Quando nós se derramamos, se entregamos aos pés dele. Às vezes nós temos que fazer que nem está no versículo aqui 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Olha que o pai daquele menino que Jesus o curou, o que ele disse? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Às vezes nós estamos orando a Deus, nós estamos clamando a Deus algo, nós estamos orando em pró de algo da nossa vida. Às vezes nós estamos orando para que Deus nos abençoe com algo na nossa vida, mas às vezes nós estamos orando, mas está botando dúvida no seu pensamento. Ah, Senhor, abençoa a minha casa, a minha família, cura, muda a vida do meu filho, a vida de não sei quem, a vida do fulano e ciclano. Mas você está orando a Deus para mudar, mas às vezes o seu coração está incrédulo. Será que vai dar certo? Será que não vai? Nós temos que tirar esse será da nossa vida. A gente tem que orar crendo que Deus muda. Adriana Pereira, boa noite. A paz, boa noite na paz. Deus abençoe você, o irmão Ricardo, chuva de bênção. Minha internet está meio lenta aqui, não sei porquê, porque eu acho que eu estou por causa que eu estou na igreja, dentro da igreja aqui está meio fechado. Mas é isso que eu quero dizer, nós temos que pedir Deus força para Deus tirar de nós aquela parte que a gente fica desacreditado. Então olha o que Deus disse: podes tudo é possível ao que crê. Se você crê em Deus, tudo se torna possível. Mas também às vezes nós temos que abrir de nós o nosso coração e pedir Deus força para Deus nos ajudar na parte que nós não estamos acreditando. O pai do menino falou, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda-me, Senhor, na parte que eu não consigo. Ajuda-me, Senhor, na onde eu não consigo. Me perdoa, Senhor, aqui eu não consigo, mas me ajuda, Senhor. E às vezes falta isso de nós. Falta nós reconhecer que nós sem Deus nós não somos nada. Às vezes falta nós reconhecer que sem Deus nós não podemos chegar a lugar nenhum. Nós cremos em Deus, mas às vezes nós oramos a Deus com a dúvida no pensamento. Às vezes nós oramos a Deus em prol de algo na nossa vida, mas oramos com aquela dúvida: será que vai dar certo? Será que faz? Será que vai acontecer? Não, nós temos que orar crendo que vai acontecer. Por mais que perante aos teus olhos, você esteja enxergando dificuldade, esteja enxergando ali o abismo na sua frente, mas se você tem fé e olha pela fé, pelos olhos da fé, acreditando que Deus pode mudar o que está na sua frente, tudo será possível. Mas às vezes nós deixamos o nosso coração levar na incredulidade. Que incredulidade é essa? A dúvida. A dúvida. Às vezes a dor do momento, a dificuldade que está vivendo, a batalha que você está enfrentando, você olha de um jeito que às vezes fala: não tem saída. Onde Jesus vai operar? Onde Deus está? Cadê Jesus? Às vezes é assim que nós ficamos. Mas eu venho te falar de um Deus que está dizendo: se você crê, se você tem fé, se você se movimenta, se você está na presença, se você está buscando, se você está orando com fé, Deus pode tornar tudo possível na sua vida. Deus pode mudar a sua vida, da sua família, tudo o que está acontecendo. Às vezes Deus permite uma batalha, uma dificuldade na nossa vida para nós glorificar o nome dEle. Nem tudo que vem na nossa vida de mal ou pior é para a nossa derrota. Não, às vezes Deus permite uma batalha, uma dificuldade para que você se aproxime dEle. Vamos agarrar com fé esse Deus maravilhoso. Vamos pegar nas mãos de Jesus e caminhar com Ele. É isso que eu venho trazer de um Deus que faz tudo possível.
Nós estávamos hoje ali, agora, nesse exato momento. Acabamos de chegar, eu vim aqui à igreja junto com a minha esposa. Minha esposa veio aqui organizar a igreja, colocar aqui a mesa da Santa Ceia, preparar para amanhã, domingo à noite, Santa Ceia do Senhor. Para que nós celebremos a Santa Ceia do Senhor aqui. E Deus me tocou o coração para falar para a vida sua que tudo é possível. Volta você crer, dá um passo para Jesus. Às vezes a dificuldade faz isso na nossa vida. Faz nós ficar ali meio incrédulo, meio não acreditando no que Deus pode fazer. Mas eu venho te falar de um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que pega na mão do necessitado, do oprimido, do abatido, e levanta e coloca no lugar de honra. É esse Deus que eu venho falar. Mas você tem que ter fé, você tem que acreditar, tirar dúvida e pegar com fé. Ah, evangelista, você fala isso porque você não sabe a minha luta, você não está no lugar que eu estou vivendo. Eu sei, meu irmão, mas eu sei que a luta é grande, eu sei que a batalha é grande, eu sei que às vezes tem dificuldade, mas eu estou te falando assim, que se você esforçar mais um pouquinho, aguentar mais um pouquinho, caminhar mais um pouquinho, entregar mais um pouco na mão de Deus, a vitória está logo adiante. Às vezes você olha para nós e fala assim, é fácil para você. Não, nós também enfrentamos luta. Nós também enfrentamos dificuldade todos os dias. Todas as horas da nossa vida nós enfrentamos. Jesus disse na sua palavra, no mundo tereis aflições. Tenha bom ânimo. Acredite, é Deus falando. Mesmo nas lutas, mesmo nas batalhas, se você colocar Deus adiante, Ele te dá a vitória. É desse Deus que eu venho falar. Deus disse aqui hoje, está dizendo agora. Ele falou naquele culto no lar de ação de graça. Tudo que é impossível para você, para mim é possível. Tudo se torna possível. Então às vezes eu e você que temos que se abrir para Jesus. Se você tem a Bíblia, pode ler lá o livro de Marcos 9:23. Disse-lhe Jesus, se podes crer, se tu podes crer, você podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Tudo. A cura de uma enfermidade. Tudo se torna possível. Mas nós temos que crer. E às vezes crer em Jesus é estar dando glória no meio da tribulação. É estar dando glória no meio do deserto. É nessa hora que nós temos que pegar com fé. E deixar Deus trabalhar na nossa vida, na nossa família. Como eu já disse, eu não canso de dizer isso. Jesus me pegou lá abatido. Jesus me encontrou desanimado. Jesus me encontrou triste, jogado, parado no mundo. Ele me encontrou, me pegou, me deu vestes novas. Mudou o meu cenário de vida. Mudou o meu pensar. Mudou o meu falar. Foi Deus. Foi fácil? Não foi. E não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que às vezes a luta que você enfrenta, às vezes é grande, é batalha. Eu sei que tem lutas. Eu sei, mas Jesus está dizendo, vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Deus não te condena. Pelo contrário. Ele diz, né? Eu entendo ele dizer essa palavra, vinde a mim, o fardo está pesado, vem a mim. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar com este fardo. Eu posso te aliviar dessa carga. Mas às vezes nós temos que sair do nosso acomodismo, vamos dizer assim, e dar um passo para diante de Deus. E dar um passo. E esse passo que você dá para Deus, Deus muda o cenário da sua vida. Muda a história. Ah, eu não tenho fé mais. Vai lá, venha pela minha fé. Venha pela minha fé. Abra o teu coração. Deixa Deus morar. O nosso coração, vamos dizer assim, ele é a bomba, o motor do nosso corpo. Ele que bombeia o nosso sangue para todas as partes do nosso corpo.
E quando nós pegamos o nosso coração, abre essa porta para a palavra de Deus entrar, o nosso coração transborda as coisas boas. É difícil? É, mas não é impossível. Nós servemos um Deus que para Ele não tem limite de nada. Ele não tem, os seus pensamentos é maior do que o meu, do que o seu. É maior do que tudo. Então não importa o que você está vivendo do outro lado. Se você tem fé e coloca a tua fé em ação, Deus pode mudar agora aí esse cenário aí. Pode mudar a história aí agora. Porque é Deus quem faz. Mas é diante da nossa fé. O cego de Jericó estava ali, sentado, parado à beira do caminho. Paralisado ali na beira do caminho. E ele ouviu falar que ia passando quem? Jesus de Nazaré. Que Deus ia passando naquele lugar. E ele estava ali, pela fé. E ele clamou o nome de Jesus. Ele manifestou a sua fé. Ele não deixou ninguém parar ele. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que teve alguém que queria impedir ele. Mandou ele parar. Mas ele não parou. Ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não deixou ninguém paralisar ele. E às vezes nós começamos gritando: Jesus, vem uma luta dali, uma luta de cá, uma dificuldade de lá, tentando nos aparar. E às vezes nós se entregamos e paramos à beira do caminho. E quando a gente resiste esse dia mal, quando a gente persiste nessas coisas, persiste na palavra de Deus, Deus vai e faz um milagre. Então aquele cego de Jericó, ele manifestou a fé. Livro de Marcos 10, 46 em diante, vai falar do cego de Jericó. E ele manifestou a fé. Ele começou a clamar. E quando tentaram parar ele, paralisar ele, para que ele não gritasse mais: Jesus, filho de Davi, ele não parou. Ele começou a gritar, gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer que Jesus se aproximando diz: o que quero que te faça? Quero ver. A tua fé te curou. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé fez você enxergar. A tua fé deu livramento à tua família. A tua fé curou as enfermidades. É Jesus, então nós temos que manifestar a nossa fé. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Deus está no mesmo lugar. Ele continua sendo o mesmo. Mas basta nós manifestar a nossa fé. Basta nós buscar de Deus. Eu sei, meus irmãos, que às vezes a dificuldade, a luta, cada um tem uma história. Cada um tem uma dificuldade. Cada um tem um mover, algo a fazer. Mas eu quero te dizer que mediante ao nosso esforço para buscar de Deus, mediante aquilo que nós se esforçamos para estar na presença de Deus, Deus pode fazer coisas grandes na nossa vida. O que Jesus quer de nós é temor e obediência. O que Jesus quer de nós é que nós sigamos o seu caminho em obediência. Jesus quer que nós olhe reto. Porque olhar reto é olhar para Deus, olhar para Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava caminhando sobre o mar, sobre o lago, que ali ficaram todos com medo, porque viu ali um fantasma. Não, era Jesus caminhando sobre aquele lago. Que Pedro vai dizer: se és tu, Senhor, permita que eu vá até o Senhor. Olha o que Pedro diz: se és tu, Senhor, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus: venha, não tenha medo. E Pedro se joga naquele lago. Pedro começa a andar sobre aquelas águas. Pedro começa a dar os passos sobre aquelas águas. Mas quando Pedro começa a andar em direção a Jesus, ele olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando ele estava fixado, olhando para a sua frente, andando em direção a Deus, ele estava andando sobre as águas. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele começou a reparar o vento, que o vento estava forte, ventava muito, ele começou a reparar a força do vento. A Bíblia vai dizer que ele começa a se afundar. Porque parou de olhar para Jesus, parou de olhar para Deus,
Que vento é esse, evangelista? O vento é o falar do mundo, é o julgar do mundo, é o apontamento. E quando a gente para ouvir as coisas que te apontam, que te julgam, os erros, as falhas, observar coisas que Deus não quer que você observe, a gente começa a se afundar na fé, começa a ir para o abismo. Mas quando nós estamos olhando para Jesus, não importa o que acontece desse lado nem desse lado, o que importa é os teus olhos fixos para Jesus. Porque se nós for olhar erro daqui, erro dali, falha de lá, isso daqui, impossibilidade de lá, nós não chegamos em lugar nenhum. Então quando nós fixamos para Jesus, eu sei que é difícil, mas nós olhando para Deus, Deus começa a nos levar para grandes coisas. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro estava se afundando, quando Pedro viu que estava se afundando, ele gritou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Como se disse assim, não vai dar tempo Jesus chegar e me salvar, não vai dar tempo Jesus chegar onde eu estou para me pegar pelas mãos. E às vezes eu e você, nós enfrentamos dificuldade na vida, luta na nossa vida, que nós olhamos, fala assim: meu Deus, eu vou morrer nesse deserto, nada vai dar certo, nada vai chegar no lugar. Às vezes a dificuldade que você está enfrentando, você olha e fala: eu vou morrer aqui, eu nasci para dar errado, não tem mais jeito, Jesus não vai chegar a tempo. Mas a Bíblia diz que quando Pedro fala: Jesus, salva-me, a Bíblia vai dizer que Jesus estende a mão. O que quer dizer isso, evangelista? Que Deus está do nosso lado o tempo todo. Deus está sempre do nosso lado. Só basta nós clamar, só basta nós invocar o nome dele. Olha que bonito nessa história. Pedro começa a se afundar, vamos dizer, Pedro estava apavorado. Pedro dizia: eu vou morrer afogado, não vai dar tempo Jesus chegar aqui e me salvar, não vai dar tempo Jesus chegar aqui e mudar esse cenário, não vai dar tempo Jesus chegar aqui e mudar a história da minha vida, eu vou morrer aqui mesmo. Mas não, quando Pedro grita: Jesus, salva-me, Jesus, cuida de mim, Jesus, salva-me, a Bíblia diz que Jesus estende a mão. Então Jesus já estava do lado de Pedro, mas a dificuldade, a circunstância faz você imaginar Jesus longe. Mas eu venho te dizer de um Deus que está contigo, um Deus que está do teu lado. Você não está só, Ele pega na tua mão, mas nós temos que tirar de dentro de nós. Jesus sabe que nós precisamos, sabe. Antes mesmo de eu e você pedir, Jesus já sabe. Mas eu entendo que eu tenho um dever de lembrar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, lembra da promessa. Senhor, lembra do que o Senhor me prometeu. Mas ele não é filho do homem para que minta. Sim, ele não é. Mas eu e você tem que lembrar. Nós temos o livre do arbítrio de escolher o que nós queremos. Como o louvor do Tales. Todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado me chama. Mas eu escolho Deus. Todo dia eu escolho Deus. Todo dia eu escolho servir ao Senhor. Não é só no dia que desci as águas se entreguei, não. É todo dia eu decido Deus, eu escolho Deus. Então não tem águas, não tem dificuldade, tem luta, tem, mas de todas Jesus dá vitória. Então eu trouxe aqui para você um texto bíblico. Se podes crer, você, tudo é possível na vida daquele que quer. Mas às vezes nós temos que rasgar o nosso peito na presença de Deus, rasgar a nossa vontade na bênção do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, um pecador, um falho, um errante, Senhor meu Deus, mas eu te escolho, Senhor Jesus. Ajude-me na minha incredulidade, ajude-me naquilo que é difícil para mim, me ajuda, Senhor, a perdoar, ajude a minha, Senhor, meu Deus, na parte, Senhor, que eu ainda não creio, meu Deus, vamos dizer assim. É nós que tem que pedir, igreja, povo de Deus, porque Jesus está aí, pronto, com as mãos estendidas dessa forma, pronto para te ajudar. Os ouvidos atentos à tua oração, ao que você pede de Deus. Amém? É isso que eu venho trazer. Eu venho falar deste Deus que mudou a minha vida, pode mudar a sua aí do outro lado. Mas eu estou bem, mas é a minha família. Ele pode mudar também da sua família, do seu filho, do seu esposo, do seu neto, de quem você quiser, mas você tem que ter fé também. Você tem que acreditar.
É duro isso aqui, mas você tem que acreditar, você tem que botar fé em ação. Eu não consigo só, Deus te ajuda e também nós te ajudaremos. Pelo poder da oração. Pelo poder da oração. Nós se colocamos de joelho na presença de Deus e clamamos, e a glória de Deus desce. Porque a palavra de Deus diz que a misericórdia dele é infinita, não se acaba. Um Deus que amou a humanidade, que deu um filho para pagar o pecado da humanidade. Então esse Deus que eu venho falar, um Deus que cura e liberta. Um Deus vivo, um Deus misericordioso. Não tem outro caminho a não ser pelo Filho. Se nós se entregarmos na presença de Deus e deixar Deus conduzir a nossa vida, muitas coisas mudam. Muitas coisas mudam. Muitas situações mudam para melhor. Porque é assim a minha vida. Todo dia eu escolho Deus. Todo dia eu escolho servir ao Senhor. Todo dia da minha vida. Então, se apega com Jesus. Se entrega para Jesus. Jesus só quer o nosso temor. Eu errei, eu falhei, eu estava servindo a Deus, eu estava na presença de Deus, errei aqui, estou com vergonha, não tenho mais. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Deixa a vergonha de lado. Jesus está lá de braços abertos, te aguardando. Jesus está lá de braços abertos, falando: venha, meu filho, venha, minha filha, eu te sirvo, eu te ajudo, eu não te condeno, mas você também tem que se arrepender. A dureza é essa, mas tem que se arrepender todo dia pelo nossos erros, nossas falhas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus planos, a sua casa, os seus projetos. Que Deus derrama chuva de bênção. Que Deus multiplica na sua vida. Mas creia. Creia no Senhor. Deus disse nessa palavra que eu trouxe que se podes tu, tudo é possível a vida daquele que crê. Tudo. Hoje está difícil, hoje está tudo difícil na sua vida. Uma luta financeira, uma dificuldade. Hoje pode estar tudo difícil. Mas o amanhã pertence a Deus. Se você orar crendo, pedir Senhor na força, Deus dá vitória. Amém? Deus abençoe fortemente. Então amanhã, domingo, dia de culto, aqui na igreja de Itapevi, o culto é às 18h30. Culto de Santa Ceia, culto da família. Vamos estar orando pelas famílias. Venha cear, venha participar da ceia do Senhor. Aqui também tem os cultos todas as terça-feiras, às 19h30, todas as quinta-feiras, às 19h30. Então, busque. Deus quer te abençoar. Os pensamentos de Deus é pensamento de nos abençoar, não de nos amaldiçoar. Pensamento de nos prosperar, pensamento de fazer grandes coisas na nossa vida. E às vezes nós ficamos parados no nosso pensamento. Nós ficamos aprisionados no nosso pensamento. Carta de Filipenses que Paulo escreve, Paulo estava preso, mas estava liberto. Hoje, infelizmente, existe muitas pessoas que é preso pelo seu pensamento. Está livre, mas é preso pelos seus pensamentos. Deus pode te ajudar. Nós pode te ajudar. E nós te ajudaremos em oração. Amém? Um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um aí. Deus abençoe quem está assistindo. Deus abençoe quem vai assistir. Deus abençoe. Deus derrama chuva de bênção. Você nasceu para dar certo. Jesus te ama. Jesus só tem os pensamentos melhores. Pensamento de te abençoar. Não de te amaldiçoar. Amém? É isso que Deus traz. Se podes tu, tudo é possível na vida daquele que crê. Amém? Deus faz milagre. Deus é bom. Então nós estávamos aqui hoje, no culto de agradecimento, na casa da irmã Esther. Foi agradecer o Senhor pelo que o Senhor tem feito na vida dela e na vida da família. Nós estávamos lá, pregando, falando de Deus, pregando a palavra do Senhor. Um culto maravilhoso na casa, onde pessoas se emocionaram pela palavra de Deus, se emocionaram pela presença do Espírito Santo, porque Deus diz na tua palavra: onde tiver um ou dois reunidos falando em meu nome, eu estarei.
E Deus se fez presente naquele lugar. Deus ali tocou em almas ali, Deus curou naquele lugar. Pessoas abatidas, aflitas de coração, Deus visitou o íntimo e colocou para fora, limpou, tirou o peso. Então foi um culto maravilhoso hoje. Eu vou postar aí depois para vocês verem como que foi uma bênção e Deus fez ali. Mas nós temos que abrir a porta. Ela abriu a porta, deixou Jesus entrar. E quando Jesus entra na casa, tudo vai bem. Então abra a porta do seu coração, deixa a palavra de Deus te entrar. Amém? Deus abençoe. Lembrando que amanhã, a partir das 18h30, culto de Santa Ceia, aqui na Igreja Santuário Deus Vivo de Itapevi. Na terça-feira é o culto do milagre, a terça do milagre urgente, terça de milagre, aqui também na Igreja Santuário Deus Vivo de Itapevi. Rua Giaco Silicane, número 57. Eu sou o evangelista Sérgio, que fico aqui. Tem a minha esposa Selma, missionária, está tudo aqui, os obreiros da Casa de Deus. Toda quinta-feira, 19h30, o Bispo Giancarlo de Alvarenga está aqui, que é o nosso líder espiritual, que é o pastor presidente da Igreja das Missões de Santuário Deus Vivo. Então, Deus faz milagre. Igreja Santuário tem em Carapicuíba, na rua Beri Ribeiro da Silveira, número 40. Tem também em Jandira, na Alberto Rúfulo 277. Então, busque ao Senhor. Amém, povo de Deus? Deus abençoe, um forte abraço. Deixa aí o seu nome, o nome da sua família. Querer chamar lá no PV para deixar o nome, às vezes não quer deixar aqui para todo mundo ver, quer chamar no artigo, mande lá e nós oramos. Nós colocamos em oração. E quem faz o milagre é Deus. Forte abraço. Fica com Deus. Lembrando, tudo é possível na vida daquele que crê. Tudo é possível na vida daquele que crê. Não importa a situação, se é financeira, se é uma enfermidade, se é nada. Se você crer, colocar na mão de Deus, confiar totalmente em Deus, Deus pode transformar tudo em milagre, tudo em bênção. Amém? Fica com Deus. Um forte abraço e Jesus te ama.